Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando nosso encontro de hoje. Agradeço preciso sempre olhar que tem hora que eu esqueço, 658 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, e as quase 130 milhões de visualizações. Falta muito pouco para chegar a 130 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente da Constituição de 88, indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a parte dos comentários. Bem, além de estar inscrito no canal, você pode estar aqui, é só você olhar, tem duas formas de você ser apoiador do canal, membro apoiador do canal. Como é que você apoia o canal? Temos duas sugestões, você escolhe a que para você é a mais conveniente. É fundamental fortalecer o jornalismo independente, democrático, plural, republicano e de qualidade num ano, sem exagero, decisivo para a nossa história, como o ano de 2022. Né? Lembrando que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e tem lá algumas coisas no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, eu li tudo que saiu hoje, passei, acompanhei todo o noticiário, mas algumas vocês podem acompanhar, inclusive, no plantão, há uma análise específica sobre a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tá? Ali então, há uma discussão mais militar, um pouco geopolítica, econômica, diplomática, né? Mas restringindo a questão da guerra. Então, eu vou ficar, nesse nosso encontro de hoje, discutindo mais a questão política brasileira e a interrelação dessa questão política com a conjuntura brasileira. Tudo bem? E a questão da guerra, propriamente dita, vocês encontram ali no plantão que hoje nós apresentamos, tá bom? Bem, vamos lá. É interessante, as datas são fundamentais para a história, né? Não existe história sem datas. Teve uma época em que teve uma das grandes bobagens do ensino de história, a Raja Bobagem, e eu acompanhei porque eu produzi livro didático, eu trabalhei em cursos de nova formação de professores na área de história, acompanhei provão na época da gestão Paulo Renato, faz muito tempo, vi como eram feitos os cursos de história no resto do Brasil e estudando também o ensino, especialmente o ensino médio. E é uma confusão as mudanças que foram feitas. E uma das épocas cismava de eixos temáticos e pegar a Cronos, o tempo, jogar tudo fora, que não precisava, tal. E aí virou um samba do crioulo doido, a história do Brasil, né? O ensino muito moidado e muito maldado. E alguns falavam, não, mas data não é importante. Mas como? Você precisa ter a noção de tempo para compreender o fenômeno histórico. Se você se retira daquele momento ou busca fazer aquele fenômeno, perguntas que não cabem naquele momento histórico, o anacronismo histórico fica evidente, aí vira uma enorme bobagem. Isso explica porque, em parte, né, a explicação é mais profunda, o ensino de história no Brasil é tão ruim, e tanto picareta aparece querendo falar de história no YouTube e tal, sem ter a mínima formação para tal. Então, a questão do tempo, da data, é essencial. Então, no fenômeno agora que nós estamos assistindo, no calor da hora, e nós somos testemunhas presenciais de uma grande mudança que está ocorrendo na história, né? Só que nós estamos vendo essa mudança e buscando interpretá-la no calor da hora. Mais à frente, no caso, por exemplo, da guerra especificamente, nós teremos todas as informações de arquivo, outras informações, outros dados, depoimentos de participantes, e é como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e aí permite fazer aqueles trabalhos os mais extensos ou recortes, como é o caso. Você pode fazer um trabalho à Segunda Guerra Mundial, mas pode também fazer um trabalho sobre, por exemplo, e eu já citei aqui, o dia D, a invasão da Normandia,
né? Então, você escolhe que momento você pode fazer sobre Pearl Harbor, fazer sobre um recorte na Guerra do Pacífico, mostrar a resistência de Leningrado, Moscou e Stalingrado, discutir, etc, etc, etc. Você vai fazendo no campo mais militar da guerra, você vai escolhendo o que você deseja, ou faz uma análise política, econômica, diplomática, etc, etc, etc. Bem, a questão, então, que eu queria justamente conversar com vocês é, olha os dados, 24 de fevereiro é quando começa a guerra, a invasão da Rússia da Ucrânia. Aquela invasão que o bobo, o idiota do Bolsonaro não tinha percebido. Ele achou que a retirada das tropas, que foi uma manobra diversionista, e nós falamos aqui, né, naquele momento, fosse uma espécie de fim da possibilidade de uma conflagração. E por quê? Por causa dele. Porque ele e Deus tinham determinado ao Putin não atacar a Ucrânia. Olha o delírio, que foi reproduzido pelas redes nazifascistas bolsonaristas, quer dizer, uma fake ao cubo, sem entender, e olha a incompetência dele e da caterva que o cerca, que o levou à Ucrânia, né? a Moscou, perdão, naquele momento da guerra ucraniana. Ele determinou, inclusive, o embaixador brasileiro na Ucrânia, em Kiev, que não avisasse aos brasileiros lá que moravam na Ucrânia, que poderia ter guerra, e solicitando, como outros países fizeram, que eles se retirassem, tendo em vista a possibilidade de uma guerra. Por quê? Porque isso poderia desagradar o Putin, que hoje é uma espécie, veja como ele troca, né? Antes foi o Trump, agora é o Putin. Ele sempre está à procura de alguém que ele possa adotar, sempre de forma servil, e usar para a política interna brasileira, né? É sempre esse o intuito do Bolsonaro. Bem, então, ele viajou no dia 14, né? 10 dias depois é que começou a guerra, ele viajou no dia 14 para a Rússia, e no dia 11, lembrar que no dia 11, é um momento ali no dia 11 em que, estranhamente, eu fui o primeiro a identificar, insisto nisso, que o Carlos Bolsonaro recebeu o convite de um deputado da Duma, do parlamento russo, para viajar à Rússia. Estranhíssimo, né? 3 dias antes, uma visita desse tipo, você organiza meses e meses, meses de antecedência, né? E esse parlamentar é alguém da íntima confiança ali, do núcleo duro dos que estão ao lado do Putin. Portanto, era algo que tentava dar uma aparência de legalidade à viagem de um vereador da cidade do Rio de Janeiro por uma viagem oficial do presidente da República, já que havia, certamente, uma situação estranhíssima, no mínimo. E, na verdade, ele não foi lá para acompanhar o pai, que o objetivo central da viagem não é fertilizantes, uma colaboração militar, nada disso. É conversar com os hackers. Daí que ele levou o assessor dele, o Carlos Bolsonaro, um outro criminoso, lá que veio de Campina Grande, da Paraíba, que não tem nada a ver com a cidade de Campina Grande, estou me referindo que ele veio de lá, entenda, só para registrar, né? E para ter o contato tete a tete com os hackers e montar todo o esquema criminoso para as eleições, né? Então, foi justamente isso. Aí começa no dia 24, começa a guerra, nós já estamos há 22 dias, né? E não se sabe, e no plantão vocês podem ver, quando isso vai terminar, pelo desenho, pelo cenário que está. E nessa situação, portanto, todos nós ficamos sem saber efetivamente o que vai ocorrer, né? Ninguém sabe, porque hoje as declarações violentas do presidente Biden, chamando de marginal, criminoso de guerra, o Putin. E o Putin, por outro lado, atacando violentamente a oposição, chamada de traidores, e aí usando falando em autopurificação. Autopurificação, ele quer prender todos os traidores, e já as liberdades, nós sabemos, são restritas na Rússia, vão ficar mais restritas, porque o discurso claramente é de ameaça, né? Ele disse: o povo russo sempre distinguirá os verdadeiros patriotas da escória e dos traidores e apenas cuspi-los para fora como um mosquito que entrou acidentalmente na sua boca. Meu Deus do céu! Note que ele entrou de sola na dividida tal, né? E fica muito claro agora o que esse grupo, há uma organização criminosa na Rússia em escala enorme, pantagruélica, né? Aproveitando do Rabelais,
que é um capitalismo mafioso, tem aqueles grandes milionários que têm vinculações diretas com o Putin, muitos são testas de ferro do Putin, né? Basta você ver os iates que eles têm, a fortuna que eles têm na Europa, é uma coisa fabulosa, tá? Compraram vilas, casas fantásticas, castelos, são donos de times de futebol, de empresas, e muitos desses são testas de ferro do Putin, que é hoje está entre os maiores corruptos do mundo. Bem, e é todo um autocrata, que a gente tem que entender isso, dentro, infelizmente, da tradição russa, que nunca teve democracia. Quando parece que ia ter democracia, tentava fazer isso, né? Vamos lembrar a convocação da Assembleia Nacional Constituinte lá em 1917, quando tem as eleições e os bolcheviques perdem, ganham os socialistas revolucionários, né? E aí os bolcheviques, isso já após o 25 de outubro, após a Revolução, fecham a Assembleia Constituinte e tal, que poderia construir, imagina-se, né, um Estado democrático na Rússia. Muito mais à frente, já na crise, na época de Gorbachev, quando vem o Boris Yeltsin, imaginava-se que teria condições naquele momento, no início dos anos 90, do século passado, do século XX, chegar à democracia. Também isso não ocorreu, o governo Yeltsin vira um caos, houve toda a desagregação já no Natal, 25 de dezembro, ali 24 de dezembro de 1991, vem a oficialização do fim da União Soviética, né? E tudo aquilo, com toda aquela situação, vira um caos econômico, e aí vem o ataque de membros do aparelho de Estado, do partido, da estrutura estatal, da polícia política, como era o caso do Putin, por exemplo, às empresas estatais, né? E aí vem o processo de privatização, e aí sim aplica-se privataria, que aí é aquele saque daquele capitalismo mafioso e tantas coisas que nós fomos encontrando ao longo do tempo mais recente, ataques, mortes, exílio, tentativas de envenenamento, tudo aquilo que marca a história da Rússia atual. E isso está trazendo um caos mundial, né? Porque a fala do presidente norte-americano é de guerra. E agora diz que vai telefonar com o presidente Xi Jinping, presidente da China, da República Popular da China, né, querendo saber se a China apoia ou não a Rússia. Em suma, é um clima de guerra fria, de tensão, que nós não vimos já muito, e até em termos de virulência verbal e de extensão, mais de 3 semanas. Diferente, por exemplo, da crise de Berlim, que ela foi um pouco mais na crise propriamente dita. Eu tenho até o livro aqui, citei para vocês outro dia sobre um dos belos livros sobre a crise de 1961, ou mesmo a crise dos mísseis no ano seguinte, outubro de 62, ainda na época da Guerra Fria, envolvendo os mesmos participantes, Kennedy e Khrushchev, Estados Unidos, União Soviética, né? Mas também foi mais curto. Pelo clima de tensão, e há um cenário que não se sabe para onde vai, porque há outros parceiros, outros protagonistas nesse conflito, né? Nisso tudo, o efeito sobre a economia mundial é muito grande, porque vai atingir, por exemplo, a questão do fornecimento de energia. Isso está vinculado à economia, à vida das pessoas, etc, etc, etc. Como é que vai ser isso? Toda essa desorganização econômica internacional produzida pela invasão da Rússia da Ucrânia, como é que tudo isso vai ficar? É muito difícil, a gente não tem resposta, né? Vamos lembrar no caso russo. Será que ele vai se manter muito tempo no poder, o Putin? Olha que a situação está grave. O número de baixas na invasão é muito maior do que ele imaginava. O exército e a combinação das forças armadas, marinha, força aérea e exército, não tem sido imaginado no início da guerra, né? E a insatisfação vai crescer muito na Rússia. De um lado, com a inflação, consequência de todo esse caos econômico. O rublo passa a não valer nada, né? Você tem a bolsa naquela situação, bancos russos daquele jeito. A Rússia vai perder mercados. O que ela vai fazer com o gás? O gás não é assim, eu não vendo para o Paulo ou vendo para o Pedro. Não é assim, você tem os gasodutos que demoram anos para ser construídos. E quando você estabelece finalmente um comprador. Por exemplo, pelas notícias que temos, mesmo de hoje, a Alemanha já está acertando de comprar recursos na sua pluralidade, sua matriz energética, de vários países. A mesma coisa também a Itália, né? E assim por diante. Quer dizer, vai perder mercados, isso é inevitável. Perde-se a confiança, que é básico na economia, você ter confiança, né? Quando você perdeu a confiança, você não vai comprar de alguém que você não tem confiança se ele vai fornecer o que você está pagando, o que se comprometeu num contrato. Então, nesse cenário,
a situação que está, a Rússia vai aprofundar a crise. Né? A Rússia hoje é um país de 140 milhões de habitantes, ela foi diminuindo, né? Claro, com a desagregação da União Soviética. Ela tem um PIB que é muito pequeno, né? A gente pensa que não é um PIB de superpotência. Ela tem um poder militar de superpotência, mas não uma estrutura econômica de superpotência. Né? Então, superpotência econômica você tem nos Estados Unidos, e você tem a China, sim, só que a China não tem o poder militar que a Rússia tem hoje, porque o poder militar da Rússia é herdeiro da União Soviética. Né? Então, ainda é herdeiro daquela estrutura no campo da ciência, da tecnologia, da física, da matemática, etc. Né? Então, e uma potência decadente é uma das coisas mais perigosas na história, porque vem a tentativa de resistência a qualquer preço da decadência. Isso explica, inclusive, a invasão da Ucrânia, que tem um objetivo externo e interno, fortalecer o Putin como autocrata governando ad eterno, né? E externamente mostrar um ar que é uma potência militar. Não deu certo tudo isso. Isso criou essa tensão no mundo. Alguns estão discutindo a questão da moeda, vai continuar negociando com dólar, há uma possibilidade, uns falam, não, vai começar agora a ter um mercado com a moeda chinesa e o yuan, isso não vai para frente, pode registrar. Mas é o que tem sido falado, como é que vai ficar agora as rotas comerciais, como é que vai ficar o mundo pós-final da guerra da Ucrânia, que vai ter um momento que isso vai terminar. A Ucrânia vai perder territórios? Tudo indica que perderá, mas qual é o custo econômico para reconstruir a Ucrânia? E será que a Rússia vai sair disso? Tudo bem, acabou a guerra, nós ficamos com uma parte do território da Ucrânia e se finir. Não, a Rússia vai ter, ela não vai pagar economicamente pelo que fez, não é que vai ter um tratado de Versalhes, tal qual ao final da Primeira Guerra Mundial, não é isso? Né? Mas vai ter inúmeras sanções econômicas à Rússia que devem permanecer e que vão, por sua vez, tensionar a economia mundial. E o Brasil é um país muito dependente, evidente, da economia mundial, mais ainda pela matriz econômica que foi sendo construída ao longo das últimas décadas. O Brasil ficou muito dependente da exportação do setor primário. O Brasil se desindustrializou e a conta está chegando agora. Nós vimos na pandemia que a gente não produzia nada. Na área farmacêutica, quase nada. Né? A máscara, nada. Era Índia e China. Agora, com a questão dos fertilizantes, você tem muitas reservas de potássio aqui, não nas reservas indígenas, mas em outros estados, que poderiam estar sendo explorados, desenvolver a indústria de fertilizantes muito mais do que temos. Não, nós somos dependentes das importações. Não é que nós estamos falando que tem de ser um país autárquico. Não é isso. Nada disso. Né? Mas a questão que se coloca é que o país está muito dependente do setor primário e do mercado externo e dos preços das commodities que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? E aí, o que vai acontecer conosco nessa dependência excessiva das commodities? Ou seja, nós perdemos uma matriz econômica que foi construída, claro, numa outra conjuntura histórica, 1930, 1980, né, que deu a cara do Brasil moderno. Foi quando o Brasil mais cresceu no mundo ocidental. E, evidentemente, nós tínhamos os produtos agrícolas, exportávamos, etc., ou seja, nós tínhamos um parque industrial enorme aqui no Brasil e os produtos manufaturados representavam parcela considerável das nossas exportações e, evidentemente, do PIB nacional. Hoje não. Nós fomos perdendo ao longo de décadas. E essas federações de indústria que tem por aí são lobbies. Né? Hoje é ridículo o papel que a indústria tem nas exportações e no PIB nacional. Por quê? Porque houve uma opção política para isso. Né? Então, nós estamos agora pagando. E estamos, assim, nesse novo mundo, na terceira década do século XXI, que está sendo construído, portanto, um mundo diferente. E esse mundo diferente faz com que o Brasil tenha dificuldade de se encaixar com eficácia, eficiência, como nós conseguimos entre 1930 e 1980. E aí? E o presidente da República, você vai me perguntar, e o presidente da República, como é que está nisso? Como é que está o presidente? Eu te falo, o presidente da República, a grande atividade dele hoje foi fazer uma brincadeira, não sei se é um fetiche sexual, não sei, pode ser, que é o seguinte, a primeira-dama vestiu o uniforme da Polícia Rodoviária Federal, um uniforme completo, inclusive com o nome dela, para participar de um evento comemorativo da corporação. Ou seja, o palhaço
Enquanto o mundo inteiro está olhando para o que está ocorrendo na Ucrânia com a Rússia e vendo todo esse desenho que eu apresentei aqui de forma muito sumária e pensando o que fazer e como agir, todos com um gabinete de crise, sentado, analisando, o que está fazendo o Bolsonaro? Brincando com a Michelle, com fetiche, ela vestida e policial rodoviário federal. E o que diz a Michelle? Aquela dos 89 mil reais que até hoje não explicou. Diz o seguinte, ele, o criminoso Bolsonaro, ele me disse que adoraria ser multado por mim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Onde nós estamos? Que paiseco nós nos transformamos? O que aconteceu conosco? É o que eu pergunto a todos vocês. E eu pergunto para mim, porque eu falo, não é possível que nós temos um idiota na presidência da República brincando de fetiche. Olha, eu estou citando o Metrópolis como fonte. Em publicação feita nas redes sociais, a Michelle vestiu a farda completa, calça, casaco, boné, bota. Seu uniforme trazia até mesmo o seu nome escrito com o traje dos integrantes da PFR. Ao lado do marido, o criminoso Bolsonaro, e sou eu, não a Metrópole, né? Michelle, sou eu também, postou uma foto do casal com a legenda. Veja que lindo, que bonito. Ele disse que gostaria de ser multado por mim. Meu Deus do céu! Não é possível. Onde estão os empresários brasileiros? Os grandes empresários, os que estão pensando nessas questões complexas, né, do setor primário, do setor secundário, do setor de serviços. O que está o mundo político? E tentando. Será que o mundo político não está entendendo o que está ocorrendo no mundo e que nós somos de uma resposta imediata? E os candidatos a presidente da República, os pré-candidatos, estão analisando essa conjuntura? Então, nada. Zero. Absolutamente zero, não tem nada, nada. O espírito, sabe o que é? É o espírito da Michelle, do casal criminoso. Michelle e o Jair, o criminoso, o Asmodeu. Então, Michelle e o Asmodeu simbolizam hoje o poder no Brasil, porque eles acham, a quadrilha, o crime Bolsonaro, que pode fazer tudo. Eles já fizeram tantas. Ele pegou o filho, um criminosinho, e levou numa viagem oficial e colocou sentado ao lado dele. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Nem republiqueta bananeira. Hoje, um presidentezinho faria isso. Mas ele fez com o nosso país. E é chamado de mito. Nessa conjuntura ultra complexa, que ele deveria estar acompanhando o par e passo com seus ministros, parte deles, ao menos, mais afeitos à questão, desenhando os cenários e para onde nós vamos, ele está brincando de fetiche sexual. É isso, me desculpem, mas é isso, brincando. O casal está brincando. Sim, ela se vestiu como policial, uma policial rodoviária federal, e aí brincou. Ele disse que gostaria de ser multado por mim. O que aí insinua outras coisas também. Isso quando eles se dizem paladinos da moral e dos bons costumes. Quanta hipocrisia! Só faltou dizer, em nome de Jesus e Deus no comando. Só faltou isso. Porque eles são hipócritas. E essa quadrilha, essa Orcrim, que apoia esse governo, são hipócritas. No campo da chamada moral, dos costumes, todos são hipócritas. Né? E nós vimos nesses dias quanta hipocrisia eles falaram, expuseram, e agora nós estamos vendo nesse fato em si. Isso é um absurdo, porque quem olha o Brasil hoje, alguém sério no mundo, pensando, olhando investimentos, isso e aquilo, fala, mas pera, investimento não é chegar a capital especulativo que você entra e sai, tá? Dependendo da cotação da moeda, etc., tal, do que você pode especular, não. Estou falando que é investimento produtivo, que é outra coisa, né? Não vai por dinheiro no país com esse homem. Esse homem é ridículo, né? E isso, quando eu vi essa notícia, sinceramente, eu achei a princípio, eu sempre acho que não será que é verdade? Aí eu vou olhar outra vez, né? Falo, não, mas é verdade. Vejo quem publicou. Então, tudo bem. Falo, não, é verdade. Eles ficaram brincando desse fetiche. Não sei se ela foi para casa assim, etc., etc., porque isso aqui é República Bananeira. Parece o Trujillo. Nós estamos parecendo a República Dominicana na época do Trujillo, 1930 a 61, assassinado em 61, 30 anos, tem um depois. Né? Tem até um dos romances
do Mário Vargas Llosa é justamente sobre a ditadura Trujillo. A impressão que dá é que nós estamos vivendo isso, ou naqueles livros da literatura clássica, o Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias, guatemalteco, prêmio Nobel de Literatura, ou que estamos no universo do Gabriel Garcia Marques, do Ninguém Escreve ao Coronel, alguma coisa assim. Né? É difícil você falar. Ou, voltando ali no Eu Supremo, né? Eu não sei o que aconteceu conosco. O Eu Supremo é sobre o ditador França no Paraguai. Né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. É do Augusto Roa Bastos, sabe? Só lembrando para vocês, se quiserem, são livraços, grandes livros, obras-primas, tá? Porque isso daqui é inaceitável. O mundo inteiro preocupado, né, com essas questões, todo mundo já tomando as suas medidas de precaução, e o Brasil assiste passivamente os desdobramentos da guerra. Desdobramento, sem nenhum problema. Pobre Brasil, me lembrei aqui do Alfonso dos Guimarães, pobre Alfonso, lembrando lá dele, mas é pobre Brasil, quer dizer, é um negócio, eu não entendo, eu não sei se vocês entendem aí a página dos comentários, vocês também sempre ocupam, colocam pontos, discutem, mas nós podemos, acho que em parte, resolver essa questão no dia 2 de outubro, né? É ali quando a Constituição Cidadã, não é a Constituição do Bolsonaro, a Constituição do Bolsonaro é a Constituição Talibã, tá? Isso aqui é a Constituição Cidadã, né? Vai nos dar, no dia 2 de outubro, o direito, ainda, porque ele tentou impor a ditadura e fracassou, né, o criminoso, no dia 7 de setembro do ano passado, foi o ápice, né? De escolher. Escolha bem o deputado estadual, depois não reclame da sua Assembleia Legislativa, hein? Escolha um bom governador. Vai dizer que todo mundo é ruim como candidato? Pô, também nem todo mundo é ruim, né? Deputado federal, pô, tem gente boa, caramba, claro que tem. Né? Bom senador, 1/3 do Senado que vai ser renovado. E pense muito, muito ao votar à presidência da República. Analise, pense, vote sensatamente, não vote com o fígado, né? E pense, vote com a cabeça, analise o que está ocorrendo no país, o que aconteceu nos últimos anos, dessa década e da década anterior, né? Tudo o que aconteceu nesse século, né? Pense bem, né, na hora que você vai digitar o número dos seus candidatos. Isso é importante. Né? São Paulo, por exemplo, tem 70 cadeiras como na Câmara dos Deputados. Se você citar 10 desses deputados federais, são expressivos, estão aí agitando. Não tem. Bem, é isso, né? Vocês viram que não é fácil, mas a gente continua na luta, não perde a esperança. Né? Vamos sempre continuar na luta. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, das lives dos plantões, das entrevistas, e está inscrito no meu canal, indica o canal a um amigo, muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que você pode, além de estar inscrito, ser apoiador do canal. Né? Membro apoiador do canal. É muito simples, muito simples, muito simples. Né? Tem duas formas. Você escolhe aquela que para você é a melhor. É fundamental fortalecer o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade, e no ano decisivo para a nossa história, como o ano de 2022. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, lá no Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!